Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! Paulinho, quero te ouvir sobre o que o JP e a Giovana estavam comentando. O caso do Gabigol, ele mantém o processo contra a Globo e o atacante ele alega quebra de contrato e danos morais. O Gabigol que tem lá o seu documentário predestinado, diga-se de passagem, muito bom. Ele se sentiu traído, né, e vai manter o processo contra o canal. Queria que você comentasse um pouquinho mais. O JP e a Giovana já falaram, já deram a notícia, mas quero a sua opinião. Boa noite, Rafa, produção, boa noite a todos. Cara, então, em primeiro lugar, eu acho que, assim, óbvio que ele estava errado, que ele não tinha que ter ido. Errado duas vezes, né? Primeiro, por ir para um cassino clandestino, que é uma parada ilegal, e segundo, por estar aglomerando em meio à pandemia. Ele errou, isso é fato, eu acho que contra fatos não há argumentos. Mas a série, na minha avaliação, eu assisti a série toda. Ela é uma série muito a favor do Gabigol. É uma série que entra na vida dele, mas que fala só da carreira do Gabigol. Em momento nenhum, a série aborda qualquer tema da vida pessoal do Gabigol, a não ser essa edição para incluir a parte do cassino. Então, falando assim, a minha avaliação como telespectadora da série, eu acho que foi muito nada a ver incluir esse episódio, porque não condiz com o roteiro, entendeu? O roteiro fala todo, vem contando tudo bonitinho da carreira dele, desde quando ele era novinho, e conta tudo. Passa pela Europa, volta, e a série é só sobre a carreira dele. Eu, como telespectadora da série, achei muito sem noção, porque ficou meio que perdido no roteiro, entende? Ficou como se tivesse caído de paraquedas essa história. É óbvio que a Globo usaria isso na tentativa de querer audiência, porque ele sabe que ia render. Polêmica sempre rende, né? A gente sabe, o povo gosta de polêmica, o povo gosta de uma fofoca, a gente sabe. Então, a partir do momento que eles divulgam que a série ia abordar o caso, eles teriam muito mais acesso, muito mais audiência, isso é óbvio, e por isso a Globo utilizou. Só que na minha avaliação, eu acho que não tinha nada a ver. Porque a série não era para isso, a série não fala de nada da vida pessoal dele. Não fala de nenhuma outra polêmica, não fala de vida amorosa, não fala de relacionamento, não fala de nada, entendeu? É só a carreira. Então foi um tema que meio que entrou de gaiato ali, que nitidamente foi utilizado só para ter audiência. Eu acho que não tem nada a ver com a série e que não deveria ter sido colocado. Até porque foi feita uma matéria sobre isso que saiu no Fantástico, né? Eu acho que a parte da notícia já tinha sido feita, que foi noticiada num telejornal, né? Vamos chamar o Fantástico de telejornal. Num telejornal que contou tudo, abordou tudo e, inclusive, ouviu a parte dele. Então, eu acho que o papel jornalístico já tinha sido feito, que foi abordar o assunto num programa que foi feito para isso. A série não foi feita para isso. Então, eu acho que não tinha a menor necessidade de colocar esse episódio na série. Eu acho que foi só uma tentativa mesmo de gerar mais audiência. E, assim, aí você debater se ele está certo ou errado com o processo, eu acho que é muito ponto de vista. Como eu não concordo que a série tenha abordado esse tema, porque eu acho que não tinha nada a ver com a proposta do roteiro, eu não vejo nada mal dele, até porque a gente viu que foi previamente combinado que, por exemplo, a vida amorosa dele não seria abordada. Isso foi tudo previamente combinado. Estava no contrato, entendeu? Então, a partir do momento que ele acha que a vida pessoal, como não era para ter sido abordada, foi quebrada, foi quebra de contrato, ele está no direito dele de fazer o processo, entendeu? E aí eu concordo que quanto mais ele move o processo, mais faz com que as pessoas queiram assistir, né? É outro viés. Mas na minha avaliação, isso não deveria ter entrado na série. E eu nem acho que ele está errado, porque aí é interpretação, entendeu? A Globo pode interpretar que era essencial para a série, o Gabigol pode interpretar que não. Isso vai das partes. Eu não acho que era.
eu acho totalmente dispensável. O papel jornalístico foi feito quando o assunto foi abordado no Fantástico. A série era totalmente carta branca. Totalmente. Você assiste tudo, não sei se você já viu ela toda. Ela é totalmente carta branca. No entanto, que o Gabigol tatuou a logo. Era totalmente para enaltecer a vida dele como atleta, entendeu? Então, assim, eu achei muito fora do contexto do proposto pelo roteiro. Aí imagina, Túlio, o Gabigol eventualmente saindo do banho, né? Em alguma situação, ele de frente pro espelho, sem camisa, ele olha a tatuagem lá em close, predestinado, lembra da série que ele tá processando e tal, né? Que saco, né? Que chato isso. Mas eu entendo ele se sentir incomodado também, como a Paula destacou, mas entendo o outro lado também. A galera tá falando aqui, o Marcelo colocou que ele tem que arcar com o ônus e o bônus também de ser uma figura pública, né, dessa grandeza. Agora, quero saber a tua opinião, poeta Túlio. Era necessário esse episódio aí, esse como é que pode dizer, esse plus, né, na série? Primeiro eu vou fazer como a Paula, fazendo uma análise do conteúdo em si, né? Primeiro, assim, do que ele fez totalmente errado, a gente já abordou isso, tanto pelo fato dele tá indo num cassino, e do fato dele estar se aglomerando, né, quando tinha ali questões, né, restrições sanitárias em São Paulo. A produção hoje está demais, meu irmão. E assim, como a Paula falou, é um documentário chapa branca, né, que, né, deixa de lado aí as questões polêmicas da carreira dele, e até quando é abordado, vamos dizer assim, polêmica, tem uma hora que o Muricy, já logo no primeiro episódio, fala do comportamento dele, isso é muito colocado de maneira positiva, né? Até o Felipe Luiz fala do temperamento explosivo do Gabigol, isso não é colocado dentro de um contexto polêmico, né? E se eu sou o roteirista ali do documentário, até falei isso daqui da outra vez, quando saiu a primeira notícia sobre essa questão desse processo, eu não teria colocado porque não foi esse o objetivo do documentário. O documentário está ali, até como eles alegam, né, uma homenagem ao Gabigol, um documentário chapa branca, super, né, tipo, muito light. Assim, tem bacana, tem curiosidades, tem coisas que nunca foram colocadas, imagens exclusivas, por exemplo, da mãe dele, que na época da base filmava tudo do Gabigol, né? Então tem imagens que nunca foram exploradas na mídia, tem muita coisa exclusiva, assim. Agora, olhando para a questão do processo, vai lembrar que a Globo já tinha pedido uma liminar, né, porque a equipe do Gabigol tinha pedido uma antecipação de tutela, ou seja, para que já fosse no ato, né, no caso ali, a partir do momento que o juiz desse o direito para que a Globo ou tirasse do episódio esse fato ou não exibisse o episódio. Eles perderam. E eu olhei o processo e algumas questões do contrato, né, que inclusive ele usa como argumento, que é a cláusula 2, em que fala que garantimos que o interveniente anuente, que é, no caso, a equipe do Gabigol, será ouvido e terá participação ativa na concepção do documentário. Então, eles colocam isso como argumento. Que, assim, voz ativa a ponto de exibir ou não. E aí entra uma outra parte, que também está no contrato, que fala o seguinte: o cedente e o interveniente, que, né, interveniente anuente, que é, no caso, o Gabigol, concordam que a cessionária, que é a Globo, poderá editar as imagens ora cedidas, quando necessário, a fim de adequá-los às orientações de autoridades públicas competentes, à legislação vigente e a políticas internas, e poderá inserir e ou sobrepor marcas e conteúdos comerciais, desde que não comprometam ou maculem a imagem do atleta como pessoa de hábitos saudáveis e comprometidos com o bem-estar social. Por mais que tenha essa conclusão, aqui está nítido de que a Globo ela ainda tem, porque o contrato está vigente, o direito de editar o documentário, né, de inserir, de tirar, Mas né, aqui, rapidinho, você fala aí, nada que manche, não é? A imagem do atleta, não sei, acabou de ler isso? Uhum. A briga é boa, a briga é boa. Então, a Gabigol pode alegar que você está manchando a imagem. Sim, mas ele alegou, então, então, perdeu a liminar. Fora do contrato, entendeu? Então é uma briga que é questão de... Sim, é uma questão muita interpretação, cara. O juiz vai... Isso é questão jurídica, né? Mas aqui é a primeira parte,
o Gabigol tá dando o direito da Globo exibir lá o que ela quer, cortar, tirar, botar, por mais nessa questão de que mancha a imagem, tipo, o que seria manchar, aí entra questões de interpretação, assim como a questão da voz ativa. A voz ativa em que sentido? Tanto que antes do episódio ser exibido, o Gabigol já se antecipou, né? Então, ou seja, eles ficaram sabendo de que a questão do cassino iria para o ar, né? E aí a voz ativa seria a ponto de impedir da Globo de publicar, e aí são questões de que a Globo já ganhou a primeira, entre aspas, primeira batalha, que foi o pedido de liminar, o juiz negou, né? E teve toda essa argumentação. Agora o Gabigol entra com pedido de danos morais, né, utilizando esses argumentos, que é um valor de 2 milhões de reais e tal. Assim, sinceramente, eu acho que esse processo ele só está dando mais audiência à polêmica do que a própria série em si. Eu não estou vendo ninguém desesperado para ir assistir. Eu assisti porque eu sou flamenguista, então falei, pô, vai ter declarações aí do Gabigol sobre a final da Libertadores, sobre a chegada dele no Flamengo, como foi, né? E realmente tem, da família falando, do dia da final, tem toda uma parte exclusiva sobre isso, né? Alongada, falando sobre o dia da final, que era aniversário da irmã, não sei o que, ele contando, os amigos falando, várias situações ali. E o fato... Spoiler, a produção já tá falando aqui, ligou o alerta de spoiler. Pô, muita gente não viu a série. Spoiler, né? Você imaginar tá que o maior título da carreira... a experiência da galera, meu irmão. O maior título da carreira do cara não vai estar inserido ali. Só falta você falar que a série termina, o Flamengo campeão da Libertadores. Aí contou o final da história e ferrou tudo. Não, mas eu não estou contando o que foi falado lá, a galera acompanhar a curiosidade. Mas, assim, então, eu não fui ali assistir porque ia ter essa polêmica, né? E acredito que ninguém... Pode até ter sido um ou outro agora que falou, pô, vou lá assinar a Globoplay só para assistir o quarto... Uma coisa que já saiu, né? E que saiu num local que tem muito mais audiência que o próprio Globoplay, que é o Fantástico, né? Então, assim, eu acho que assim, o Gabigol está no direito dele de reclamar, a Globo está no direito de se defender e o juiz vai chegar lá e vai dizer quem está certo, quem está errado. A Globo já ganhou a primeira batalha. Eu acho que essa questão deles liberarem a Globo de fazer qualquer tipo de edição dá essa liberdade para a Globo, e que manchar a imagem é uma coisa muito subjetiva, né? Eu não acho que isso, por exemplo, manche a carreira. O que é manchar a carreira do... Eu acho que não mancha. Foi um erro, né? Assim como saiu, olha, o pai do Gabigol e o pai do Neymar brigaram. Isso mancha a carreira dele? Se tivesse, por exemplo, isso foi proibido de se relatar dentro do contrato a vida amorosa do Gabigol. Não foi colocado. Mas a gente tem isso. Isso manchou. Isso impediu com que o Gabigol se tornasse o que ele foi? Mas são pesos totalmente diferentes, Túlio. Você brigar com o pai do Neymar e você... Sim, mas eu tô usando o exemplo... Então, não, mas você não está entendendo... Não tá legal. Sim, mas você não está entendendo o que eu estou querendo falar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, aonde que entra, o que é manchar a carreira do jogador? Entendeu? Aí interpretação, pô. Então, manchar a carreira, pô, o fato que aconteceu foi um erro, ele foi criticado, super exposto na mídia, porque tinham mais pessoas famosas lá, que pouco se falou e tal, e essa pessoa, inclusive, continua aglomerando, que é o MC lá, que eu não sei nem que música ele canta. Então, assim, o que é manchar a carreira? Então, assim, isso é subjetivo. Tinha que ter algo lá, ali no contrato, vamos dizer assim, muito mais claro com relação a isso. Entendeu? Então, assim, manchar a carreira, eu não acho, por exemplo, que isso mancha a carreira. E só desse fato já dá direito à Globo, na minha opinião, de exibir a parada lá, a polêmica, né? A prisão, as imagens da entrevista, que ele mesmo deu com exclusividade à emissora. Mas o juiz vai decidir, acho que dificilmente a Globo perde esse processo diante das cláusulas do contrato e pelo fato de já ter conseguido uma vitória com pedido de liminar, né, antecipação de tutela com a equipe do Gabigol.